né? Hoje eu vou falar sobre diferença entre wa e ga, né? Que são duas partículas da língua japonesa. Quando uma pessoa começa a estudar japonês, depois de um tempo, ela começa a aprender as partículas, é inevitável surgir essa dúvida. Qual que é a diferença entre a partícula wa e a partícula ga? O que acontece? Quando você vê uma frase assim, por exemplo, inu ga tabemasu, ok? Eu tenho a partícula ga aqui. Essa frase normalmente aparece em português desta forma: o cachorro come, ok? Só que também pode aparecer uma frase assim, ó, inu wa tabemasu. E quando aparecer essa frase aqui, com a partícula wa, nos materiais didáticos ela também vai aparecer traduzida assim. E aí vem a dúvida. Mas então, qual é a diferença entre as duas, né? E hoje eu queria começar já falando para você o seguinte, tá? Algumas coisas, pontos sobre a diferença. Primeiro ponto que eu queria falar sobre a diferença é que não existe resposta fácil, não existe resposta simples e não existe resposta que você entenderá enquanto for um iniciante, ok? Esses três pontos aqui são muito importantes você entender. Não existe resposta fácil, não existe resposta simples e não existe uma resposta que você entenderá enquanto você for um iniciante. Para você ter uma ideia, existem livros, existem dissertações, existem pesquisas acadêmicas só sobre esse assunto. Então, ó, aqui está um exemplo, eu tenho esse livro, só que ele está no escritório, não tem como mostrar agora, mas aqui esse livro é uma dissertação de doutorado só levantando possibilidades sobre as ocasiões em que usamos wa e que usamos ga. É um livro inteiro falando sobre esse assunto. E sabe qual que é a conclusão que o livro chega? Que não tem uma conclusão definitiva. Não existe uma resposta fácil, não existe uma resposta simples e não existe uma resposta que você entenderá enquanto você for um iniciante, ok? É libertador você entender isso daqui, porque aí você vai parar de quebrar sua cabeça, vai seguir em frente nos seus estudos até você adquirir a familiaridade necessária com o idioma para você conseguir usar corretamente, ok? Por que eu resolvi começar a fazer essa live? Eu estava pesquisando um outro tema completamente diferente de gramática e eu achei esse site aqui e tinha uma explicaçãozinha aqui sobre wa e ga, né? Então, eu queria aproveitar essa live para a gente interpretar um pouco a explicação que tem aqui, ok? Então ele está aqui, ó, wa to ga. Eu estou aqui ativado no meu computador o Rikai-kun, que é uma extensão para o Google Chrome, né? Que quando eu passo o mouse nas coisas aqui, ó, ele mostra o significado. Isso facilita muito você ler artigos em japonês na internet. Então, ó, só fazendo um parênteses aqui, você tenha obrigatoriamente o Rikai-chan ou Rikai-kun no seu navegador, ok? Do seu computador. Isso facilita muito sua vida para ler em japonês, ok? Então, ó, Rikai-chan ou então Rikai-kun. Essa extensão aqui, ó, que quando eu passo o mouse em cima das palavras, ele aparece uma pop-up azul com significado, ok? Isso ajuda você bastante. Aí vamos lá, ele tem uma explicaçãozinha aqui, né? Vamos pegar essa parte aqui, vamos colar aqui, porque a gente vai interpretar o que está escrito em japonês, assim. Agora que você já aprendeu que não existe resposta fácil, não existe resposta simples, e não tem resposta que você vai entender enquanto for um iniciante, vamos aprender palavras novas em japonês. Então ele tem esse parágrafo em japonês, e nós vamos interpretar ele, ok? A primeira parte que nós temos é essa daqui, é a primeira frase, né? Então ele fala assim, ó, wa to ga wa nanika ga chigau to osoraku oku no hito ga kanjiteiru. Então, o que ele está falando aqui, ó? Partícula wa e a partícula ga, nanika ga chigau. Essa expressão aqui, ó, nanika ga chigau, ela significa tem alguma diferença. Ou em algum outro contexto, há algo de errado, tá? Não é nesse contexto, mas tem alguma diferença, porque chigau significa diferente, ok? Então, e aqui a gente tem a partícula to, né? Então, osoraku oku no hito ga kanjiteiru. Então, muitas pessoas, oku no hito, sentem, né? Kanjiteiru é sentir, ter a impressão de que tem alguma diferença entre a partícula wa e a partícula ga, ok? Então, ó, muitas pessoas sentem que tem ou que há uma diferença entre as partículas
wa e ga, ok? Aqui ele está falando dos japoneses, né? Já fica uma dica, os próprios japoneses, eles têm a impressão de que tem diferença entre elas, mas não necessariamente eles sabem explicar, que é o que fala aqui, ó. Aí ele tem uma outra frase, ó. Keredomo, mas, né? Keredomo significa mas. Sono chigai wa, esta diferença, aí temos aqui, nakanaka umaku ii aterarenai, tá? Mas esta diferença é difícil de explicar bem, ok? Eu não fiz uma tradução tão ao pé da letra aqui, mas ó, nakanaka é da ideia de que é difícil você realizar uma ação. Umaku vem de ser bom de fazer alguma coisa. E esse verbo aqui, ó, iateru, ele tá na forma passiva e na negativa, significa adivinhar, tá? Então é difícil você adivinhar bem qual que é essa diferença. O que ele está falando aqui é justamente que muitas pessoas, japoneses, sentem que tem uma diferença entre as partículas, mas é difícil explicar bem, ok? E aí continua aqui, ó. Koremade ni mo, né, até aqui, senmonka no kenkyū ga ikutsuka atta. Então, ó, até aqui já houveram muitas pesquisas de especialistas, tá? Buscando identificar qual que é a diferença entre essa partícula. Isso aqui, pessoal, é um assunto estudado, é um assunto que não tem uma resposta definitiva. É um fenômeno da língua que é difícil explicar. Por quê? Porque uma língua, ó, pessoal, guarda isso aqui, ó. Um idioma, a maioria deles, né, tirando, sei lá, Esperanto, Klingon, né, um idioma não é construído em cima da lógica, mas sim desenvolvido de modo natural, através do uso entre as pessoas, ok? E aí o que acontece? Depois que o idioma já existe, é que os estudiosos levantam os padrões e estabelecem as regras, chamando isso de gramática. Então vocês precisam entender que uma língua ela não foi construída, não teve uma pessoa, um grupo de pessoas que sentou lá e falou, vamos lá, vamos definir que a partícula H ela é usada para esse caso aqui, a partícula A é usada para esse caso assado. Né? Não existe isso daí. A língua ela surgiu naturalmente. As pessoas foram falando entre si, vai surgindo padrões, eu falo uma coisa, outro entende, aí ele repete o que ele entendeu e assim surge a língua. E aí quando o idioma existe, é aí que as pessoas começam a procurar padrões nele, né? As pessoas que estudam a língua e catalogam esses padrões, formando assim a gramática. Então, um idioma não tem obrigação nenhuma de seguir uma lógica, né? Inclusive, se você parar para pensar, você usa o português todos os dias sem pensar em lógica, você simplesmente fala, né? Simplesmente vem naturalmente na sua cabeça e tem muita coisa que você não sabe o porquê que você usa. Você apenas usa corretamente. Outro ponto é que no português também existem coisas que não necessariamente têm uma lógica, simplesmente é assim, né? E é o que acontece aqui com a partícula wa e ga, simplesmente é assim, ok? Elas têm uma diferença, só que essa diferença está num nível tão, por assim dizer, obscuro, né? Não é, ela está tão enraizada no instinto das pessoas de falar, né? E esse livro aqui que eu mostrei para vocês, ele fala um pouco sobre isso, né? Que é difícil você explicar através da lógica, ok? Onde que eu estava? Falei dessa frase aqui. Aí temos a outra aqui, ó. Aí ele fala assim, ó, Koko de wa sono naka kara hitotsu o shoukai suru koto ni suru. Então, ele vai apresentar uma das diferenças, ok? Uma explicação simples que, obviamente, não vale para todos. Aí ele fala, isto é. Aí ele pega essas duas aqui. Tá? O que ele está falando aqui, ó? Partícula wa. Aqui, ó, kichi no jouhou o arawasu. Arawasu é, como que posso falar? Expressa uma informação conhecida, ok? E a partícula ga expressa uma informação desconhecida. Então, ó, michi no jouhou o arawasu expressa uma informação desconhecida, ok? Esse michi no jouhou significa informação desconhecida. E esse aqui, kichi no jouhou, significa uma informação conhecida, ok? E aí, esse artigo aqui, ele traz um exemplo, ok? Então, ó, exemplo. Aí ele traz essa frase aqui, ó.
Vamos interpretar essa frase aqui. Ele fala aqui, ó, kikaku ni nen. Eu vou começar a escrever as coisas em português aleatoriamente, aí a gente monta bonito, ok? 2 anos de planejamento, né? Kikaku significa plano, planejamento. Aí ele fala aqui, seisaku kikan gonen, 5 anos de produção, 2 anos de planejamento e se estendeu para 5 anos de produção. Aí temos aqui taisaku, que é uma grande obra, uma obra épica, né? Minato. Minato é o nome da obra que ele está falando aqui. E aqui tem a partícula wa, ok? A grande obra Minato, aí eu vou falar desse jeito, ó, que teve 2 anos de planejamento e se estendeu para 5 anos de produção. Kanseishi, kansei shimashita, foi concluída, né? Significa concluir, completar, ok? Aí ele fala aqui, sono shishakai o okonau koto ni narimashita. Shishakai significa quando você faz uma exibição, né, de teste. Não de teste, mas tipo quando um filme ele não lançou ainda, mas eles apresentam para a imprensa, por exemplo, né, para os críticos, eles fazem uma sessão fechada, né? Então, vou chamar de sessão fechada. E aqui temos o verbo okonau, então aconteceu. Então, eu vou pôr no começo isso, ó. Ocorreu uma transmissão fechada da grande obra Minato, que teve 2 anos de planejamento e se estendeu para 5 anos de produção. Não, ficou estranho assim. Tá certo, mas ficou estranho. Vou pôr assim, ó. Ocorreu uma transmissão, exibição fechada, ok? Bom, assim dá para entender, até porque não importa tanto. O significado é o que importa, não como que está montada a frase. Aí ele apresenta essa frase aqui, né? E aí ele explica, né? E aí ele explica, ele fala aqui, ó. Konorei de wa, neste exemplo, eiga Minato ni tsuite, ou quanto ao filme Minato, nanika o yomite wa sudeni shiteiru to kakite wa handan shiteiru. Então, aqui ele está falando o seguinte, ó. O escritor, tá? Quem escreveu esse texto, tá? Que é o kakite, ok? O escritor, ele julga, tá? Ó, handan shiteru, que ele julga que o leitor, né? Ó, yomite, ele julga que o leitor já conhece sobre o filme Minato, ok? Aí continua aqui. Ó, o escritor julga que o leitor já conhece sobre o filme, tá? Aí aqui ele fala, isto é, kore ga hajimete no shishakai no oshirase nara. Então, se isto for pela primeira vez um aviso sobre a exibição privada, tsumari, em outras palavras, yomite wa minato ni tsuite nani mo shiranai to. Então, se o leitor não souber nada sobre o filme Minato, né? Kakitega handan shiteru no nara, ou seja, se o escritor está julgando que o leitor não sabe nada sobre o filme, sobre a exibição fechada do filme, fica estranho usar a partícula wa. Então, ó, se o escritor julgar que o leitor não sabe nada sobre o filme Minato, e se for a primeira vez que está apresentando sobre essa exibição fechada, usar o wa fica estranho, tá? Ele tá aqui, ó, fushizen deru. Isso significa que algo não é natural, tá? Vou pôr não é natural, tá? E aí, ele coloca aqui de novo a mesma frase com a partícula ga, ok? Esse seria o caso, e a tradução da frase seria exatamente a mesma em português, porque em português não existe essa distinção entre partículas. Então, a versão em português da frase fica exatamente igual. Só que nesse caso aqui, ele usaria a partícula ga após o filme Minato para indicar que, não para indicar, mas porque ele julga que o leitor nunca ouviu falar sobre esse filme, tá? E quando ele usa a partícula wa aqui, é porque esse filme ele já foi introduzido no contexto
anteriormente, já foi falado sobre ele, e ele está conversando com uma audiência que já sabe do que está sendo falado, ok? Essa foi a explicação que tinha aqui nesse site. Mas é o seguinte, se você entrar no Google e procurar, por exemplo, wa to ga no chigai, ou seja, a diferença entre wa e ga, vão ter zilhões e zilhões e zilhões e zilhões de sites, ok? Zilhões de explicações. E você vai ver que boa parte delas é ou de estrangeiro, né, que não é nativo de japonês, ou algum professor de japonês, ou alguém que está ensinando japonês para um estrangeiro, que não consegue explicar. Mas, se você ler esses zilhões de explicações, você vai encontrar outros casos que diferem desse daqui, e você não vai chegar a uma conclusão. Ao passo que, quando você tem uma familiaridade grande com a língua japonesa, é engraçado que você naturalmente tende a usar corretamente, ok? Uma coisa que eu gosto de fazer. Vou falar de uma coisa que eu gosto de fazer quanto a isso. É o seguinte, aqui no começo, eu trouxe duas frases de exemplo, né? Vou colocar tudo do mesmo tamanho. Eu trouxe duas frases de exemplo. Tá? Eu gosto de traduzir a partícula wa como falando sobre. Ok? Ó, essa tradução aqui expressa melhor o modo japonês de pensar. Ok? Porque o que acontece? Quando você lê esse livro aqui, se você ler, ele vai falar de uma coisa muito interessante que é conceito de topicalização. Tá? O que é topicalização? É você... A língua japonesa é uma língua que aponta o tópico da frase, aponta o assunto principal da frase através da partícula wa, ok? E esse é um fenômeno que não existe de forma explícita no português. Fenômeno. Que não existe de forma explícita no português. É claro que existe tópico, né, no português. Se eu pegar e falar para você, ontem a minha mãe veio na minha casa, tá? Qual que é o tópico, tá? O tópico, qual que é o assunto principal dessa frase? Bom, eu tô falando sobre minha mãe, né? Tô falando uma coisa que a minha mãe realizou. Então, minha mãe. Esse é o assunto principal dessa frase. Só que perceba que eu não tenho nenhum recurso linguístico aqui, não tem nenhuma palavra para apontar que isso aqui é o tópico principal. Ó. Não tenho nenhum recurso linguístico para distinguir que este é o assunto principal, ok? No japonês existe, é a partícula wa, ok? Ela aponta qual que é o assunto principal. Isso é o conceito de topicalização. Então, quando você começar a traduzir a partícula, não é traduzir, mas interpretar, né? Interpretar a topicalização, tá certo? Interpretar a partícula wa como falando sobre ou em relação ao cachorro, come, ok? Ou apenas sobre o cachorro, come. Quando você começar a interpretar as coisas com a partícula wa desse jeito, você vai desenvolver mais rápido o modo japonês de pensar e vai começar a usar a topicalização. Porque quando eu faço isso, né, eu estou topicalizando, eu estou inventando palavras, né, eu estou inventando recursos linguísticos aqui, falando sobre, em relação ao, sobre o, quanto ao cachorro, come. Eu estou escolhendo arbitrariamente recursos linguísticos aqui para apontar o tópico. E aí com isso eu começo a me acostumar com um idioma que tem o conceito de topicalização, porque no português não tem. Para você ter uma ideia, o coreano tem também. Né? É uma coisa de línguas completamente diferentes da nossa, onde existe um recurso que na nossa não existe. Ok? Então, se eu puder deixar uma grande dica para você, é que você comece a observar a partícula wa com estas formas aqui. Que aí, com o tempo, né, você não vai de uma hora para outra, do dia para a noite, usar corretamente ou entender a diferença, mas você vai começar a desenvolver em você um modo japonês de pensar. E aí, com o tempo, você vai ter a familiaridade necessária para compreender bem por que está uma e por que não está outra. Ok?